Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos então falar um pouquinho sobre o volume de dois sólidos geométricos. Vamos falar sobre o volume do prisma e vamos também falar um pouquinho sobre o volume do cilindro. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no nono ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET. Volume de número 4, semana de número 1. E para essa nossa aula, nós teremos como unidade temática grandezas e medidas. O objeto de conhecimento é justamente o volume de prismas e cilindros. Conteúdos relacionados, volume de prismas e cilindros, volume de paralelepípedo reto retângulo, volume de um prisma triangular reto. Então, acompanhe comigo na tela. Bem, falar um pouquinho agora sobre o prisma. Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. Por exemplo, eu tenho aqui esse plano, plano alfa. Paralelo a ele, eu tenho esse outro plano, que é um plano beta. Eu vou pegar, então, e traçar um segmento. Esse segmento aqui, todos os outros segmentos que eu for traçar, que eu irei traçar, todas as segmentos de reta que irão passar pelo ponto A, alfa, né, pelo plano alfa e também pelo plano beta, eles são paralelos, ou seja, tem a mesma distância dessa minha reta R. Olha só, vou pegar então esta figura geométrica no plano alfa. A partir dela, vou traçar todos os pontos e aí eu encontrarei esses mesmos pontos, essa projeção desses pontos aqui, em alfa, eu vou encontrar também em beta. Todos eles, todos. E todos a uma mesma distância. E quando eu tenho todos a uma mesma distância, eu consigo então formar essa figura geométrica. A figura geométrica formada a partir de todos os pontos, as projeções, tanto do plano alfa quanto do plano beta, sempre a uma mesma distância. Nesse caso, nós temos o que nós chamamos de prisma, tá? Lembrando que os prismas podem ser tanto retos quanto oblíquos. Retos é quando? Quando, na verdade, todos os pontos fazem 90 graus com a base. Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos ver, então, a nomenclatura dos prismas. Um prisma é classificado pelo tipo de polígono que constitui suas bases. Polígono das bases pode ser um triângulo. Sendo um triângulo, nós teremos então prisma triangular. E se for um quadrilátero, figura de 4 lados, aí nós teremos um prisma quadrangular. Se por acaso for um pentágono, um prisma com 5 lados, nós teremos um prisma pentagonal. Se por acaso for um hexágono, teremos um prisma hexagonal. E assim por diante. Ok, continuando então. Veja alguns desses prismas, só para você ter noção aí. Eu tenho esse primeiro aqui. Perceba que a base dele é formada por um triângulo, não é isso? Por isso que nesse caso é um prisma triangular. Essa outra aqui é formada por uma base, que é uma figura que tem 5 lados. Por isso que é um prisma pentagonal. Os prismas classificam-se em prisma reto, quando necessariamente temos aqui ângulos de 90 graus, ou pode ser classificado como prisma oblíquo. No caso do prisma reto, perceba que a altura, a aresta, ela coincide com a altura. No caso do prisma pentagonal, não. A aresta está aqui, ó. Ela não coincide com a altura, tá vendo só? O valor da aresta, nesse caso aqui, ela é maior, não é isso? A distância da aresta é maior do que a altura. Então, nesse caso aqui, nós temos um prisma triangular reto e um exemplo de prisma pentagonal oblíquo. Prismas quadrangulares. Se as bases de um paralelepípedo reto são retângulos, ele é chamado de paralelepípedo retângulo. Então, aqui nós temos um prisma
Um prisma quadrangular. Esse prisma quadrangular, ele é chamado de paralelepípedo. Cai bastante nas principais provas essa figura geométrica aqui. Daí a importância de você ficar esperto, principalmente quanto a esse nome, paralelepípedo, tá? Paralelepípedo, nesse caso, retângulo. E como que eu faço para calcular o volume de um prisma? Vamos deduzir uma fórmula para o cálculo do volume do prisma. Para isso, vamos aplicar o princípio de Cavalieri. E aí, você vai perceber o seguinte, ó, que sempre, o volume de qualquer prisma é sempre área da base vezes a altura, ok? Sempre área da base vezes a altura. Onde V é o volume do prisma, SB é a soma da área das duas faces, H é a altura do prisma. Então, nós temos aqui, nesse caso, que o volume é sempre área da base vezes a altura, tá? Volume, sempre área da base vezes a altura. Muito bem. Então, vamos lá. Para a gente poder entender e compreender os conceitos, um exemplo aqui na tela. O comprimento, a largura e a altura do paralelepípedo reto retângulo representado ao lado são 12 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros, respectivamente. Calcule o seu volume. Então, tá aqui, ó, o nosso paralelepípedo reto retângulo. Volume é sempre área da base vezes a altura. A base aqui é composta por um retângulo. Eu posso, então, calcular o volume, a área aqui, sendo 12 vezes 3, não é isso? Apenas multiplicando os 12 vezes 3. 12 vezes 3 eu encontro a área. Vezes 4 eu encontro o volume. Então, nesse caso, podemos afirmar que o volume é 12 vezes 3 vezes 4. Então, você está diante de uma questão de prova e você pode, de cara, já escrever direto a formulazinha 12 vezes 3, volume igual a área da base da altura, escrever 12 vezes 3 vezes 4, no caso de um paralelepípedo reto retângulo. Resultado final dessa multiplicação, 144 centímetros quadrados. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 4, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. 2, 14. 144 centímetros cúbicos. Muito bem. Lembre-se, volume é o cálculo em 3 dimensões, por isso sempre elevado ao cubo, tá? A unidade de volume é sempre elevada ao cubo. Muito bem. Vamos falar agora sobre o cilindro. É importante a gente entender o seguinte, os elementos de um cilindro. O cilindro ele possui um eixo central, lembrando que o cilindro ele é formado por círculos. E no caso aqui desses círculos, perceba que os círculos eles são paralelos, ok? Círculos paralelos. Nós temos o raio, os raios de cada um dos círculos aí, e nós temos então essa distância entre os raios. Essa distância entre os raios é justamente o eixo. O eixo é o segmento de reta que liga o centro das bases. Temos também a altura. A altura é a distância entre os dois planos da base. Nesse caso aqui, a altura ela coincide com o eixo. O raio é o raio das bases circulares. Então, a distância do ponto central até a borda do círculo, nesse caso nós temos o raio. E o raio ele está justamente nas bases circulares. O que é a base? A base é o cilindro possui duas bases opostas, congruentes e paralelas entre si. Uma base é superior e a outra base é inferior. Temos também a geratriz, que são segmentos de reta paralelos ao eixo, que possuem extremidades nos pontos das circunferências das bases. Então, nesse caso aqui, nós temos a geratriz, aqui representado pela letrinha G. Vamos agora classificar os cilindros. Os cilindros podem ser classificados em cilindro reto, não é isso? Quando a altura ela coincide com o eixo. E o cilindro pode ser também oblíquo, quando a altura e o eixo possuem medidas diferentes. O cilindro ele é equilátero quando necessariamente o diâmetro das bases for igual à geratriz, ou seja, e que é igual também à altura, ok? Ou seja, quando a altura for igual ao dobro do raio. Então, o diâmetro, a altura é igual ao diâmetro, que também corresponde à geratriz.
Cilindro de revolução é quando você tem uma figura geométrica, nesse caso aqui um retângulo, e ao você fazer um giro nessa figura, você consegue então formar, através da rotação do plano retangular, você consegue obter o cilindro. Agora, como eu faço para calcular a área da base de um cilindro? Já falamos que a base do cilindro é um círculo. Se é um círculo, nós vamos utilizar a seguinte formulazinha para calcular a área da base. Π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que AB, essa simbologia AB que nós utilizamos, é a área da base. O π é uma constante matemática. No caso aí, para a gente utilizar, sempre nós vamos utilizar uma figura circular. E R é o raio da base. Lembrando, a área da base é sempre π vezes o raio ao quadrado. Muito bem. E para a gente calcular o volume do cilindro, então, nesse caso aqui, nós precisamos da formulazinha. Volume igual a área da base vezes a altura. Lembrando que, nesse caso, a base ela é circular. Por isso que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, onde V corresponde ao volume, π é uma constante matemática, R é o raio e H é a altura. Olha só o nosso exemplo. Veja, seja um cilindro circular reto com altura de 10 centímetros e raio da base de 2 centímetros. Então, calcule o volume do cilindro. Então, vamos lá. O nosso cilindro está aqui com a altura H e ele tem raio igual a 10 centímetros. Como que faz para calcular o volume? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Nesse caso aqui é só substituir valores, onde nós temos que a altura é 10 centímetros e o raio da base mede 2. Então, π vezes 2 ao quadrado vezes a altura, que é 10. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 10. Nesse caso, então, teremos que o volume é igual a 40 π centímetros cúbicos. Agradecendo demais por você ter assistido até aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Deixa aquele like para dar aquela moral para nós aí, tá bom? E outra coisa também importante, aqui abaixo nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste, assim eu posso mandar aquele salve para você das nossas próximas aulas, nossas próximas correções. Na tela, as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Até a próxima!